Bom dia, Shalom Adonai. Hoje iremos falar rapidamente sobre o gnosticismo. Os gnósticos, eles se seguiram a vários movimentos considerados religiosos, que enfatizavam a gnose ou até mesmo o conhecimento. Quando se fala de gnose, estamos falando de conhecimento no grego, viu? Principalmente sobre a origem da pessoa. Então, a grande questão, o tema, era sempre principalmente sobre a origem da pessoa. O dualismo cosmológico também era uma característica, do sistema. Mundos espirituais opostos do bem e do mal também estavam sendo tratados dentro do gnosticismo. O mundo material, que estava alinhado com o mundo sombrio do mal, Ninguém conhece aproximadamente de uma forma definitiva a origem do gnosticismo. Alguns vão acreditar e vão defender que ele começou em um grupo herético dentro do próprio judaísmo. Os proponentes dessa teoria vão citar o Apocalipse de Adão e a parafrase, inclusive, de Sem, como antigos documentos gnósticos, que foram utilizados dentro vamos assim, de uma origem judaica que foi utilizado em paralelo com o judaísmo. Outros vão dar a ele um contexto cristão também. Uma forma, vamos dizer assim, incipiente de poder ter se infiltrado na igreja em Colossos ou poder tido uma base completamente pagã. Durante os séculos, principalmente, o gnosticismo foi considerado uma séria ameaça aos pais da igreja, como, por exemplo, Agostinho, Justino, Mártir, Irineu, o Clemente de Alexandria, o Tertuliano e o próprio Orígenes. O livro de Irineu, inclusive, contra as heresias, ele vai dar um tratamento de forma extensa ao que os gnósticos acreditavam. E 3 códices gnósticos, escritos em cópita, por sinal, foram publicados. 2 foram descobertos no Egito, em Nag Hammadi, em 1945, e o Códice de Askew-Anus, que foi um código que continha, no seu conteúdo, a Fistes de Sofia, o Códice Brucianus, o qual também eram contidos ou inseridos dentro do conteúdo do livro de Jeú. O mais conhecido dos documentos de Nag Hammadi é o Evangelho de Tomé, certo? Uma terceira obra, inclusive, desse período, que é o Códice Berulissimianus, foi encontrado em outra parte em 1955, ao qual vai conter o Evangelho de Maria Madalena. Uma outra questão também é a Sofia de Jesus, o Atos de Pedro e o Apócrifo de João, certo? Que são documentos de origem totalmente gnóstica. A primeira tradução de um tratado, o Evangelho da Verdade, vai aparecer em 1956 em uma tradução de 51 tratados, inclusive o Evangelho do próprio Tomé, que vai aparecer em 1977. Os pais da igreja primitiva, inclusive, eles acreditavam que o gnosticismo começara no século I e que Simão, o mágico de Samaria, Atos 8, foi o primeiro gnóstico de acordo com os pais da igreja. Simão, inclusive, praticava magia e afirmava ser divino e cogitava e ensinava que suas companheiras, uma ex-prostituta, era Helena de Troia, que era reencarnada em Hipólito. Atribuía, inclusive, o Apophases Megali, o grande anúncio, a Simão. E tinha um discípulo dele, o Apophases Megali, que também o discípulo dele, o Menandeiro, vai lecionar e vai em Antioquia da Síria,
e no final do século I ele vai ensinar que os que acreditavam nele não morreriam. E essa afirmação foi anulada quando ele veio a morrer, tá? Então, no início do século II, Saturnino afirmou que o Cristo incorpóreo era o Redentor, negando inclusive que Cristo realmente tivesse se encarnado como homem, e essa crença, inclusive, foi compartilhada com o docetismo, e nesse período, então, Cerinto, da Ásia Menor, vai ensinar o adocianismo, tá? A heresia segundo a qual Jesus, inclusive, tinha sido apenas um homem, sobre a qual Cristo descera no batismo, já que Cristo não podia morrer, abandonou Jesus antes da crucificação. Então, Basílides do Egito foi considerado dualista por Irineu e monista por Hipólito, tá? Um dos gnósticos mais polêmicos, apesar de atípico, por sinal, foi Marcião do Ponto. Ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento e que o cânon das Escrituras incluía apenas uma versão truncada de Lucas e das 10 epístolas de Paulo, tá? Todas menos as epístolas pastorais. As suas teorias, por sinal, foram severamente, inclusive, atacadas por Tertuliano, que na década de 160 a 215, ele vai tornar-se um estímulo para a igreja primitiva, o Marcião vai tornar-se um estímulo para a igreja primitiva, definir oficialmente os limites do cânon, tá? Uma outra questão também que eu quero tratar é sobre a Valentim de Alexandria. Valentim de Alexandria foi o outro gnóstico prominente que veio a Roma em 140. E ele ensinava que havia uma série de emanações divinas. Dividiu inclusive a humanidade em 3 classes: os iléticos ou incrédulos, que estavam imersos na natureza material e carnal, cristãos psíquicos ou comuns, que viviam pela fé em atividades pneumáticas, e gnósticos espirituais. Tá? Entre seus seguidores, aqueles que eram considerados seus discípulos, estavam Ptolomeu, Heráclio, Teodoto e Marcos. Não o João Marcos. Marcos é um nome também popular naquela época. A interpretação de João por Heráclio é o primeiro comentário conhecido do Novo Testamento. Tá? Então, crenças de características gnósticas persistiram até o século IV. Tá? Entre as manifestações posteriores, inclusive, estavam o maniqueísmo, uma seita dualista que enganou Agostinho na sua vida pré-cristã. Contra Agostinho, ele inclusive veio escrever muitos tratados, tá ok? Então era isso que nós tínhamos para tratar, num aspecto histórico, o que veio a ser o gnosticismo.